Estamos iniciando aqui mais uma célula IA Alfa Torre Forte, Jardim Bonfilholi. E o tema da nossa pregação de hoje é um verdadeiro adorador. E para iniciarmos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de João, capítulo 4, no versículo 22 ao 24, que diz assim: Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Bom, esse texto, ele se encontra no diálogo que Jesus está tendo com a mulher samaritana. É um texto bem conhecido. E ele relata o encontro dos dois. E os samaritanos, para os judeus, eles eram considerados como inimigos, porque eles eram um povo mestiço, com várias miscigenações entre eles. Nós sabemos que haviam 12 tribos em Israel. Após a morte do rei Salomão, essas tribos foram divididas em duas partes. Uma parte ficou o Reino do Sul, que ficava em Jerusalém, e as outras tribos foram para o Reino do Norte, que ficava em Samaria. E essas tribos que ficaram no Reino do Norte, em Samaria, teve uma série de reis ímpios, que fizeram muito mal perante o Senhor, porque eles eram um povo que cultivavam rituais religiosos, era um povo pagão, idólatra, e devido todo esse paganismo e esses rituais, os samaritanos eram odiados pelos judeus. E nesse diálogo com a mulher samaritana, Jesus diz que está à procura de verdadeiros adoradores. E para que possamos ser um verdadeiro adorador, primeiramente, nós precisamos saber o significado da palavra adoração. E pesquisando no nosso dicionário, o significado que eu encontrei é veneração, culto que se rende a algo ou alguém. E pesquisando na Bíblia, eu encontrei várias passagens que falam sobre adorar a Deus. Mas uma coisa bem curiosa é que a primeira vez que a Bíblia relata a palavra adorar foi quando Abraão levou seu filho Isaque como sacrifício a Deus. E nós encontramos isso lá no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 5, que diz assim: E Abraão disse a seus servos: Ficai aqui com o jumento, eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. Então, a palavra adorar aqui nesse texto de Gênesis está relacionada como um lugar de sacrifício. Mas existem outras passagens na Bíblia em que a palavra sacrifício também está relacionada à adoração. E não como ato de sacrificar, como Abraão fez com Isaac, mas o sacrifício como oferta agradável a Deus. E lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 15, diz assim: Por ele, portanto, ofereçamos sacrifício de louvor a Deus continuamente, isto é, o fruto dos nossos lábios, dando graças ao seu nome. Então, assim como nesse versículo, a adoração está relacionada a sacrifício de louvor a Deus, e acredito que a pessoa que nós mais conhecemos
que nós temos mais conhecimento de um verdadeiro adorador na Bíblia foi Davi. Porque a conexão, o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Ele, fez com que Deus reconhecesse em Davi um homem segundo o seu coração. E os salmos que Davi escreveu são hinos de adoração a Deus, como louvores, cânticos, orações, súplicas ao Senhor, e muitos deles falam da grandeza de Deus, da sua bondade, justiça, poder, amor e misericórdia. Mas aqui nesse diálogo, especificamente da mulher samaritana com Jesus, a palavra adorar no grego para esse versículo é proskinel, que significa se ajoelhar, se prostrar no chão, se curvar, como uma atitude de total entrega ao Senhor. E eu não sei se vocês sabem, mas quando você se prostra diante de alguém, é um sinal de total rendição. Significa que nós reconhecemos essa pessoa como nosso Senhor. Ou seja, nós somos servos dele e ele é o Senhor. Ele é quem dá as ordens e nós é que obedecemos. Então, antes de adorar a Deus, nós precisamos reconhecer que somos servos a serviço daquele que reconhecemos como Deus. Mas para nós sermos servos, para nos prostrarmos diante dele, devemos primeiramente ter conhecimento de quem ele é. E como que nós iremos nos prostrar, nos encurvar, servir diante daquele que nem conhecemos? Então, o primeiro ponto essencial para que possamos ser um verdadeiro adorador é ter conhecimento de quem adoramos. E tem uma frase do John MacArthur que diz assim: quanto mais profundo for seu entendimento da verdade de Deus, quanto mais profunda for sua compreensão dele próprio, maior será a sua adoração. Então, meus irmãos, quanto mais conhecemos de Deus e quanto maior for esse entendimento, maior será a nossa adoração. E só há uma maneira de conhecermos, de compreendermos profundamente a esse Deus a quem devemos adoração. É por meio das Escrituras, por meio da sua palavra, porque é ela que contém a autorrevelação de Deus. Então, perceba que neste texto, a mulher samaritana pergunta a Jesus: onde seria melhor que eu adorasse? Já que para os samaritanos seria em Samaria, e para os judeus seria em Jerusalém, porque as tribos estavam divididas. E perceba que Jesus, ele diz a ela que o importante não seria onde adorar, mas sim quem e como adorar. E no versículo 22, olhem aí na Bíblia, Jesus diz a ela que os samaritanos não conheciam aquele a quem eles deveriam adorar. Lá no versículo 22 está escrito assim: vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Então, quem adora deve adorar com conhecimento, sabendo a quem está adorando, e assim o adoraremos em verdade. E vocês têm conhecimento de quem vocês adoram? E será que muitas vezes vocês também têm sido igual àquela mulher samaritana, que acha que o lugar da adoração é só em Samaria? Ou seja, vocês só adoram na igreja aos domingos? Então, que vocês possam refletir sobre isso.
E tem uma outra frase do John Piper que diz assim, que a verdadeira adoração é baseada no entendimento correto da natureza de Deus e uma valorização justa de seu valor. E é interessante que quando falamos em adoração, a primeira coisa que vem em nossa mente é a música, é adorar a Deus por meio dos louvores, de cânticos, mas a música não é uma adoração, e sim uma ferramenta, um instrumento que utilizamos para adorá-lo, assim como o culto, a oração, a leitura, o estudo da palavra, as nossas atitudes diárias, o servir ao próximo, ou seja, tudo aquilo que fizermos são ferramentas que utilizamos para adorar a Deus. E para que, por meio de todas essas coisas, o nome dele seja glorificado. E no culto, a pregação, a palavra de Deus que está sendo ministrada, isso que eu estou fazendo aqui agora, é a preparação para a adoração. Porque é na palavra que conhecemos a quem adoramos verdadeiramente. E quando nós utilizamos da música, de um louvor, como uma ferramenta, a maneira como nos expressamos, como demonstramos por meio das nossas atitudes, é que o adoramos. Ou seja, a adoração é a resposta, é a forma como nos relacionamos com aquele a quem nos foi revelado. Oh, glória! E, e a intensidade, a maneira com que você o adora, a quem você serve, revela quem você serve, quem é o seu Senhor. E qual é a resposta que você tem dado à revelação de quem Deus é em sua vida? Analise como você tem adorado a Deus, que tipo de relacionamento, intimidade, conexão você tem com Ele. E da mesma forma, é em suas orações. A forma que você se relaciona com Deus em suas orações revela a sua adoração a Ele. É esse relacionamento, essa intimidade que demonstra a sua adoração. E em Salmos, no capítulo 29, no versículo 2, diz assim: atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem ao Senhor no esplendor do seu santuário. E assim como eu já mencionei, Davi, que escreveu este salmo, ele era um verdadeiro adorador, porque ele se utilizava das ferramentas de adoração e atribuía a ele toda a adoração e revelava quem era Deus em sua vida, ao ponto de ser reconhecido pelo próprio Deus como homem segundo o seu coração. Então, a adoração, ela é a resposta que damos a Deus de toda a revelação divina de quem Ele é para nós. E essa adoração nos leva a um estado de plenitude, de conexão, de intimidade e de relacionamento com Deus. Ou seja, quando adoramos, conseguimos nos relacionar com aquele que está sendo adorado, ao ponto de nos sentirmos plenos nele. Oh, glória! Então você entende que só conseguirá adorar a Deus em verdade se tiver conhecimento de quem ele é? O que nós precisamos entender é que a adoração está diretamente relacionada ao entendimento. Então, quanto maior for a sua compreensão da verdade bíblica, mais expressa será a sua adoração. Entendam que você só poderá adorar a Deus
se a sua adoração estiver estruturada na palavra e orientada na vontade de Deus revelada nela. Porque é impossível você conhecer a Deus e não adorar pelo que ele é. Se você tem orado e nessa oração não há relacionamento com Deus, não há intimidade, a sua oração não passa de vãs repetições. Se em seu louvor você tem vergonha, se você não se expressa em adoração a Deus, então ele ainda não se revelou a você. Porque a partir do momento que você reconhece quem ele é, a sua divindade, a sua soberania, com todo o seu poder, majestade, você jamais deixará de adorá-lo. Quem estava no culto no domingo, viu que o Ramon falou sobre adoração e a forma como nós nos expressamos na adoração. E ele até colocou um sofazinho lá no centro do púlpito, para que as pessoas imaginassem Jesus ali recebendo a nossa adoração. Então, se você está ali louvando a Deus e você não consegue se expressar com a sua adoração a Deus, com a divindade que ele representa na sua vida, então você não reconhece quem ele é. Porque a revelação de quem ele representa nos faz necessariamente responder com a adoração a ele, por quem ele é. E o segundo ponto, para que possamos ser um verdadeiro adorador, é adorá-lo em espírito e em verdade. E lá no versículo 23 desse texto diz assim: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a palavra espírito, aqui nesse versículo, vem da palavra grega pneuma, que indica o nosso interior, o nosso espírito, as nossas emoções, o mais profundo do nosso coração. Ou seja, não está relacionado com o nosso corpo físico, mas com o nosso ser interior. Entendam que o homem é o único que possui, além de alma, um espírito. E, na verdade, nós somos um ser tricotômico, né? Nós somos corpo, alma e espírito. E lá no livro de Jó, no capítulo 32, versículo 8, diz assim: contudo, há um espírito dentro de cada um, o sopro do Todo-Poderoso, que lhe dá entendimento. Ou seja, é através do espírito humano que a inspiração de Deus nos dá entendimento. O nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus. Mas para isso, meus irmãos, é necessário que o Espírito Santo de Deus esteja habitando dentro de nós. E só há um meio, através de Jesus Cristo. E a Bíblia diz: porque o que se ajunta com o Senhor é um só Espírito. E para que o Espírito Santo de Deus se manifeste por meio de nós, o nosso coração precisa estar rendido a Deus. E no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 17, diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, tu não desprezarás. E o que Deus sempre quis do homem é um coração rendido a ele. Então, antes de qualquer expressão visível de adoração, devemos apresentar a ele uma adoração interior real e verdadeira. E dentro de nós,
É dentro de nós que a adoração começa. E não devemos ser iguais aos fariseus e mestres da lei, lá da época de Jesus, que honrava com os lábios, mas o seu coração estava longe dele. Porque as adorações deles eram uma farsa. Eles ensinavam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Então, você deve guardar o seu coração, os seus pensamentos, para que os seus sentimentos, as suas emoções, sejam expressas em atitudes, na mais verdadeira adoração a Deus. Aleluia! E adorá-lo em espírito também é adorá-lo com o nosso corpo. Porque o nosso corpo é a habitação de Deus. É nele que habita o seu espírito. E nós fomos comprados por um alto preço. Então nós devemos adorá-lo, nos santificando a ele. E em Romanos 12:1 diz assim: Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, a nossa vida, ela deve ser santa e irrepreensível diante de Deus. Entenda que quando você vive em obediência a Deus, quando tem uma vida de santidade, a sua adoração, ela não conseguirá ser contida. E ela vai poder ser vista como testemunho de Cristo em você. Entendam que a sua vida precisa ser uma resposta a quem Deus é. Ela precisa ser uma adoração a Deus. E você também precisa adorá-lo crendo, porque sem fé é impossível agradá-lo. Nós devemos também adorá-lo sem orgulho, sem arrogância, mas se humilhando perante ele, perante o senhorio de Cristo, em submissão a ele e em amor. Meus irmãos, lembre-se que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E lá no livro de João, diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. E no livro de Salmos também diz que o teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Oh, glória! Entendam que o amor do Senhor por nós não se esgota. É só por esse amor. Nós o devemos toda adoração. E o terceiro ponto, para que possamos ser um verdadeiro adorador, é adorá-lo independente das circunstâncias. E são nas dificuldades, nas tribulações, que você realmente exercita a sua fé. É justamente quando você passa pelo problema que você consegue reconhecer como está o seu relacionamento com quem você adora. Porque independente do que você estiver enfrentando, o seu Deus continua no trono e toda a sua autoridade, poder e domínio continua em suas mãos. E tem uma história na Bíblia que conta, lá no livro de Atos, no capítulo 16, quando Paulo e Silas, eles foram presos. E Paulo e Silas, eles são reconhecidos como verdadeiros adoradores. Eles foram perseguidos pelos soldados romanos porque eles libertaram uma jovem que estava com espírito de adivinhação. E esses soldados romanos, eu não sei se vocês sabem, mas eles são soldados muito maus. Eles são aqueles soldados que, quando eles pegam, é para machucar. E aí eles pegaram Paulo e Silas e eles deram um couro neles. Rasgaram as vestes, colocaram eles na prisão, amarraram os pés
em um tronco para que eles não conseguissem fugir. E imagina Paulo e Silas lá na prisão, todo machucado, que foram açoitados, apanharam muito, eles lá na prisão. E a Bíblia relata que próximo à meia-noite, eles cantavam a Deus. Eles eram e os prisioneiros, todos eles escutavam. E eles cantavam, e eles oravam, e repentinamente houve um terremoto, a ponto de todas as estruturas e a fundação da prisão serem abaladas, e imediatamente todas as portas foram abertas, e as correntes de todos os presos foram soltas. E a Bíblia fala que o carcereiro e toda a sua família foi salva após esse acontecimento. Então, meus irmãos, eu concluo que se os nossos olhos espirituais estivessem abertos para enxergarmos o poder de uma verdadeira adoração, nós passaríamos a viver conectados com Deus 24 horas, porque só Ele tem o poder em suas mãos. Porque na nossa adoração, cadeias são quebradas, vidas são libertas, vidas são restauradas, a mudança de vida, transformação de caráter e almas rendidas e salvas a Cristo. Oh, glória! E quanto mais você o adorá-lo perante o seu problema, e demonstrar que a sua confiança está nele, a paz de Deus, aquela que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Aleluia! E quanto mais adorá-lo, mais nós nos pareceremos com ele, porque você se torna semelhante com quem você adora. Então, meus irmãos, escolham a se embriagar da presença de Deus, desse relacionamento, da sua intimidade e da conexão com Ele em sua adoração, e seja um verdadeiro adorador. Amém? E tudo isso que eu falei aqui até agora foi para que vocês compreendessem o que é uma adoração e como ser um verdadeiro adorador. Mas eu quero que agora que vocês reflitam junto comigo. Será que Deus realmente, com todo o seu poder, com a sua glória, ele precisa da nossa adoração? E conforme a visão que João teve do trono de Deus, que está relatado lá em Apocalipse, no capítulo 4, João fala que a revelação que ele teve é que dia e noite repetem sem parar os anjos do Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Então, Deus, meus irmãos, já tem toda a adoração. E se observarmos no próprio texto que analisamos aqui da mulher samaritana, observem o que diz lá na parte B do versículo 23. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Então, o que o Pai procura? O que Deus está procurando? É adoração? Ou o Pai está procurando o adorador, que o adore em espírito e em verdade? E no próprio texto, ele responde. Olha lá o que diz, versículo 23 e 24. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o Pai procura pessoas que o adorem. Então, Deus, ele procura o adorador e não a adoração. Ele não precisa da nossa adoração, ele já tem toda a adoração de forma ininterrupta. O que ele procura em mim e em você é um adorador.
Mas para que ele veja em nós um adorador, nós precisamos adorá-lo, porque sem adorá-lo não haverá relacionamento com ele, não haverá conexão, não viveremos a plenitude do Espírito, porque o nosso espírito não se comunicará com o Espírito de Deus. Adri, qual que é a vantagem disso? Quando buscamos por esse relacionamento, através de uma adoração, com o nosso coração contrito, aquebrantado, em espírito e em verdade, o próprio Espírito nos conduzirá a sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E haverá em nós manifestação do seu poder, falaremos com ousadia e intrepidez a sua palavra, faremos sinais e maravilhas em seu nome, seremos cheios da graça e em perfeita alegria, completamente cheios de Deus e do seu Espírito. Oh, glória! E toda essa adoração, a qual devemos render a Ele, é um treinamento para o que viveremos eternamente, porque nós o adoraremos por toda a eternidade. E eu vou ler agora alguns versículos, e eu peço que vocês abrem no livro de Apocalipse, no capítulo 5, que foi a revelação dada a João daquilo que nos aguarda nos céus, e de toda a divindade de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, daquele que é digno de tudo, que é o Alfa, que é o Ômega, o início e o fim. E assim como diz no início do livro de Apocalipse, abençoado é aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos ler agora o capítulo 5 de Apocalipse. Nós vamos ler do verso 1 ao 14. E João descreve nesse capítulo a abertura do livro e o cordeiro. Então, vamos iniciar no versículo 1. No lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora. É a visão de João, tá? Bem selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte, chamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper seus selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. E João afirma aqui no versículo 4: eu chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então, imaginem João chorando, porque ninguém era digno de abrir o livro. Então, um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Ah, meus irmãos. Mas olha a visão que João teve. O ancião falou para ele que o leão da tribo de Judá foi ele que venceu para abrir o livro. Mas olha o que João viu. Nisso, vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E sabemos que esse cordeiro é Jesus. E no versículo 7, ele veio, pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Meus irmãos, sabe o que são essas taças de ouro cheias de incensos? São as nossas orações que são depositadas no altar do Senhor. E no versículo 9,
e cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os construíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Sabe quem são esses sacerdotes que reinarão sobre a terra? Somos nós. Nós somos esses sacerdotes, nação santa, povo escolhido de Deus. E olha o versículo 11. Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões de milhões. No versículo 12, eles proclamavam em alta voz: o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que nele existem, dizerem ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Vejam aqui, meus irmãos, que todos adorarão Jesus, todos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, todos os animais adorarão o Senhor. E os 4 seres viventes diziam: Amém. Os anciãos também se prostraram e adoraram. Então, meus amados, que toda essa revelação da divindade de Deus, do seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo possa gerar em nós, a partir de hoje, a necessidade de conhecê-lo, de nos relacionarmos intimamente com ele e adorá-lo, porque somente ele é digno de toda adoração, e que ele encontre em mim e em você quem ele procura, um verdadeiro adorador. Amém?